No Senhor e Salvador Jesus, saudamos a todos e convidamos para o nosso estudo semanal, hoje sob o tema Creia em Jesus Cristo, que no terceiro dia ressuscitou dos mortos. E o texto básico deste nosso estudo, 1 Coríntios 15, versículo 19 até o versículo 21. O nosso estudo semanal de número 24. Que o bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que até aqui nos trouxe, nos acompanhe com sua graça e bênção hoje e sempre. Prezados, os deuses do Antigo Egito, bem como da histórica Babilônia, estão mortos. Os deuses dos gregos, dos romanos e de todos os outros povos da antiguidade estão mortos. O pó em que o corpo de Maomé foi transformado está depositado num caixão em Meca. E o coração de Buda está guardado numa urna de ouro na ilha de Ceilão. São informações históricas. Esta é a verdade. Os deuses inventados pelos seres humanos estão mortos, mas há uma exceção. Há mais de 2000 anos surgiu entre os homens uma pessoa que disse ser mais do que um profeta, mais do que um simples mensageiro de Deus. E ele disse que era o Deus encarnado, ou o Deus feito ser humano. Pode parecer uma estranha pretensão de alguém que nasceu em uma simples manjedoura e cresceu em meia pobreza, era alguém que comia, bebia e dormia como todos os demais seres humanos. Ele cresceu. Teve fome, esteve cansado, sentiu fraqueza física e, por fim, foi morto numa cruz. Mas ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia. E a afirmação dele foi confirmada e justificada com a verdade bíblica. No terceiro dia ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. Que tremendo contraste! Os deuses inventados pelos seres humanos estão realmente mortos, mas ele, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, ele vive. Nós cremos em alguém que pode dizer, porque eu vivo, vós também vivereis, conforme está registrado no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 19. Em outras palavras, eu sou aquele que foi crucificado e que morreu voluntariamente para pagar a culpa do pecado de toda a humanidade diante de Deus. Mas vejam, estou vivo de novo e agora é para sempre. Quem era ele? É Jesus Cristo, o Deus homem, o Messias, o escolhido de Deus, o ungido, o separado de Deus, o esperado das nações. Muitos têm sugerido, ou ao menos insinuado, que o cristianismo deveria trabalhar mais em harmonia e colaboração com o islamismo, o budismo e outras religiões que invocam os mortos. E a todos estes, então, perguntamos, sobre qual destes deuses, profetas, sacerdotes ou ídolos feitos pelas mãos humanas que eles adoram e servem, sobre qual deles podemos afirmar, ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito, Mateus 28, versículo 6. Sim, se hoje alguém aparecesse e dissesse que baniria em 3 dias a pobreza,
as guerras e as doenças do globo terrestre, nenhuma pessoa de sã consciência ou em perfeitas condições do seu juízo iria acreditar nele. Se, porém, depois de 3 dias, a pobreza, as guerras e as doenças tivessem desaparecidas da face da terra, então sim, tendo feito o que havia prometido, então o mundo todo se prostraria aos seus pés. Homens e mulheres de todas as nações confiaram e acreditaram nesta pessoa. Todos com certeza girariam ou acreditariam nessa pessoa. Todos iriam voltar-se para ele. Infelizmente, não surgiu nem surgirá pessoa capaz de prometer e muito menos de fazer uma façanha desta magnitude. Jesus Cristo, no entanto, fez uma promessa muito maior. Ele prometeu ao mundo que veio para morrer e carregar o fardo, isto é, a carga do pecado de todas as pessoas da humanidade toda. Prometeu que romperia, ou seja, arrebentaria os laços da morte. Disse que seria crucificado, morto e sepultado, e que ao 3º dia ressuscitaria dos mortos. Ele prometeu e ele o fez. Muitos, no entanto, zombaram dele e o desprezaram, mas ele cumpriu com tudo o que havia prometido. Ele ressuscitou da morte conforme havia dito. Esta é a razão porque nós cristãos cremos em Jesus. Sabemos que podemos confiar nele, pois ele cumpriu e cumprirá com todas as promessas que ainda há para o futuro. Nós também ressuscitaremos no dia do juízo final, conforme ele prometeu. Sabemos que realmente podemos contar com ele sempre, porque, como está registrado em Mateus 28, versículo 6, porque eu vivo, vós também vivereis. Melhor, João 14, 19 e Mateus 28, 6, ele ressuscitou, não está mais aqui, como havia dito. Prezados, e o apóstolo Paulo, ao ser questionado sobre a fé cristã diante ou entre os cristãos de Corinto, ele então explana o assunto da ressurreição e vida eterna nas palavras de 1 Coríntios capítulo 15. E eu trago para a nossa reflexão as palavras do versículo 19 até o versículo 21 de 1 Coríntios, onde lemos assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou de entre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem, ou seja, o primeiro que ressuscitou. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. 1 Coríntios 15, 19 a 21. A morte já não mais precisa nos assustar. A morte já não precisa mais trazer medo ao cristão. Ela está vencida. Cristo ressuscitou. Ele é o nosso Deus Salvador. A ressurreição de Jesus garante a sua e a minha ressurreição, é de todo aquele que crer em Jesus para o futuro, ou seja, no dia em que Jesus voltar para o juízo final, isto é, no fim dos tempos. Prezados, vamos pensar um pouco nestas passagens bíblicas e nestas questões
que eu trago para a nossa reflexão neste momento. Primeira delas, o apóstolo Paulo escreveu uma carta aos cristãos de Tessalônica, na qual ele então adverte os cristãos sobre ressurreição e o encontro com Jesus. E ele então diz no versículo 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Sim, a que palavras Paulo está se referindo? As palavras são das quais ele fala a partir do versículo 14. Sim, palavras que trazem ânimo na certeza da ressurreição de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. E aqueles que estiverem mortos ressuscitarão na volta de Cristo. E os que estiverem vivos quando Jesus voltar para o juízo final, eles serão arrebatados. Em outras palavras, serão transformados de humanos e materiais em corpo espiritual, corpo glorioso, igual ao corpo de Cristo depois de sua ressurreição. Leia 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 até ao 18. E então, sejamos também nós consolados na certeza da volta de Cristo e da nossa ressurreição para a vida eterna, assim como Cristo ressuscitou, vive e reina eternamente. Segunda questão. Após a sua gloriosa ressurreição, Jesus apareceu várias vezes aos seus seguidores para se mostrar vivo, para dar testemunho de sua ressurreição. E numa dessas ocasiões, o apóstolo Tomé não estava com os discípulos anteriormente, quando Jesus havia aparecido. E então, mais tarde, Tomé voltou ao grupo e os outros disseram: vimos o Senhor. Tomé, no entanto, não acreditou. E 8 dias depois, Jesus voltou para outra vez e disse então para Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Tomé obedeceu e reconheceu que era de fato Jesus, o ressuscitado. João capítulo 20, versículo 24 ao 29. Tomé precisou ver para crer. O que Jesus espera de todos nós é que creiamos nele, e então veremos o seu reino da glória no lar celestial. Terceira questão. Lázaro, irmão de Maria e Marta, tinha morrido. Jesus, amigo da família, é avisado, e ao chegar onde estava a sepultura, ordena que a pedra que fechava o túmulo fosse removida. Marta chama a atenção de Jesus e diz: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Mas Jesus seguiu a ordem, aliás, não seguiu a ordem ou a recomendação de Marta, e então ordenou que Lázaro saísse da cova, e assim aconteceu. João 11, versículos 1 em diante. Tanto nesse caso como no caso de Tomé, Jesus aponta para a importância de crer nele. Quem crer nele será salvo e ressuscitará dos mortos no último dia. Sim, amados, ajudemos as pessoas a conhecer a Jesus e, crendo nele como único e suficiente Salvador, também elas sejam salvos e ressuscitarão no último dia. Prezado amigo e irmão, essa então foi a nossa reflexão desta semana. Convidamos você para a nossa reflexão semanal na próxima semana, que terá como tema: creio em Jesus, que subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, concluindo então o segundo artigo do Credo Apostólico. Fiquem todos com Jesus e até a próxima semana.